Olá e que sejas bem-vindo ao Quem Cala Consente. Depois da inteligência emocional, passamos para a inteligência social. O meu nome é Mário Portela. Bem-vindo ao 89º episódio do teu podcast favorito. Quem Cala Consente. Podcast por Mário Portela. Já conheces o meu livro Além Personalidade, o Poder Transformador do Enneagrama? Desvenda os segredos da tua personalidade com a sabedoria evolutiva dos Enneagramas. Este manual não é apenas um livro, é um espelho da alma humana que reflete as nuances dos 9 tipos de personalidade, cada um com as suas paixões, medos e desejos. Este manual é mais do que um guia, é um companheiro para toda a vida que ilumina o caminho para uma existência mais consciente, mais plena. No fundo, trazer-te um plano para tu viveres em pleno. Podes encontrar Além Personalidade, o Poder Transformador do Enneagrama, escrito por mim, Mário Portela, em todas as lojas da Amazon. No último episódio nós falamos de inteligência emocional. Um episódio que é muito importante, porque acaba por unir pontas que nós fomos falando ao longo dos episódios anteriores do teu podcast Quem Cala Consente. Obter uma excelente inteligência emocional é o primeiro grande passo para atingir um elevado nível de inteligência social. Mas o que é a inteligência social? Essa arte subtil, quase como que uma dança onde cada passo, cada movimento, cada olhar conta uma história. Estamos a falar de um episódio hoje que te vai levar ao epicentro das relações humanas, onde os mais sagazes dançarinos são os mestres em compreender, em influenciar o ambiente social à sua volta. Inteligência social é a habilidade de te moveres com destreza no palco das interações humanas, entenderes os sinais não verbais, captar as subtilezas, as expressões faciais, os gestos, os tons de voz. E, claro, perceber as intrigas que tecem as redes das relações humanas. É, no fundo, saber entrar e sair de conversas com a ligeireza de um felino. É ter a capacidade de sentir o pulso emocional daqueles que nos rodeiam e, com isso, construir pontes ou, quando necessário, erguer muros e fronteiras. Neste episódio, eu prometo desvendar-te alguns mistérios que envolvem a inteligência emocional. Obviamente, como sempre, muita coisa vai-te ser relembrada. Mas relembrando de uma forma consciente, tu vais poder desenvolver, analisar e acompanhar um crescimento que te vai levar ao plano para tu viveres em pleno. É sabido que quem não tem o domínio da inteligência social pode sentir-se como um peixe fora d'água em eventos sociais, reuniões de trabalho ou até mesmo num convívio de amigos e família. Pode ser aquele que raramente capta a piada, que não se apercebe do que é que está por detrás de um sorriso amarelo, ou então perceber a verdadeira intenção de um cumprimento efusivo. Mas também te digo, não é uma sentença. Ter uma inteligência social básica é apenas o teu ponto de partida. Porque, como tudo, podes desenvolver e crescer para atingir um nível mais elevado, para seres uma melhor versão de ti. Quem sabe, no final deste episódio, tu não sejas já capaz de entrar numa sala e ler as dinâmicas sociais como quem lê um livro aberto, de preveres os comportamentos, de influenciares os resultados. Pelo menos uma coisa eu posso prometer-te: vais perceber como é que isto funciona e vais poder analisar qual é o teu nível de inteligência social. O que é a inteligência social? Ora,
inteligência social, caros ouvintes do Quem Cala Consente, é aquela habilidade que faz com que algumas pessoas pareçam ter um ímã social incorporado. Não confundir com o mito urbano de que és o rei da festa só porque sabes dançar a Macarena com um copo a equilibrar-se na cabeça. Não, meus amigos, ser socialmente inteligente é saber ler as entrelinhas de um silêncio, é perceber como te movimentares numa conversa, é saber quando um riso é genuíno ou quando existe uma fachada intensa em todas as pessoas que te rodeiam. É perceber que na maioria das vezes a insegurança não te afeta só a ti, mas afeta todos nós. Vamos a um exemplo clássico. Estás numa reunião de trabalho e o chefe atira uma ideia para o ar. Um olhar treinado vai notar quem está a abanar a cabeça em concordância, quem está com os olhos a gritar socorro e quem está, literalmente, a dormir na formatura. Ora, a inteligência social é a tua capa de super-herói que te permite intervir com uma pergunta estratégica que te vai poder dar voz a ti ou então auxiliar aquele colega sem o colocar na berlinda. Mas não é só nas reuniões de trabalho que esta habilidade vai brilhar. Imagina que estás num jantar de amigos e percebes que alguém está mais calado do que o habitual. Ao invés de soltares um "Estás muito calado, aconteceu alguma coisa?", que já sabes pode ser um claríssimo convite a que aumente o silêncio e seja ainda mais constrangedor, por que não optares por partilhar uma história e incluir essa pessoa de forma subtil? E isso é inteligência social em ação. E porquê é que é importante a inteligência social? Porque quer queiramos, quer não, somos animais sociais, somos seres eminentemente sociais, como eu tenho constantemente repetido no Quem Cala Consente. A nossa sobrevivência, o nosso bem-estar, o nosso sucesso pessoal, profissional, parental, emocional e até interno, muitas vezes dependem da forma como nos relacionamos com os outros. Uma pessoa socialmente inteligente é como um maestro numa orquestra, sabe quando é hora do violino entrar, quando o trompete deve fazer uma pausa, ou então como criar uma harmonia com todos os instrumentos e agradar a todos, ou pelo menos agradar àqueles que é necessário. Portanto, não te imagines a dançar a Macarena com o copo equilibrado na cabeça. Imagina-te antes como alguém capaz de levantar o astral de uma sala, de oferecer um ombro amigo sem precisar de palavras, ou de entender como é que todas as pessoas à tua volta estão a pensar e socialmente estão a agir. Então, pegando na deixa do último episódio sobre a inteligência emocional, podíamos dizer que a inteligência social é uma irmã gêmea e que andam sempre juntas. Imagina que a inteligência social é o hardware, é a máquina oleada, e a inteligência emocional é o software, o sistema operativo que permite que tudo funcione na perfeição. Pensa assim, se não consegues decifrar as tuas próprias emoções, como é que vais entender as emoções dos outros? É como tentar leres um livro em mandarim quando mal dominas o abecedário ocidental. Ter a inteligência emocional desenvolvida é como ter um tradutor interno que te diz: olha, este nervoso miudinho que estás a sentir é ansiedade, amigo. Aquele sorrisinho que a Maria fez quando tu falaste não foi deboche, foi admiração. E porquê é que isto é crucial para a inteligência social? Porque só quando tu compreenderes e gerires as tuas emoções é que podes criar verdadeiramente empatia. Aquela que te vai permitir calçar os sapatos dos outros sem pisar os calos de ninguém. A inteligência emocional é aquela que te vai dar a capacidade de sentires a temperatura de uma sala e agir em conformidade, seja para apaziguar ânimos ou para elevar um espírito de equipa. Além disso, vamos ser sinceros, ninguém quer ser aquele que explode em fúria numa reunião porque não soube gerir a sua própria frustração. Ou então ser aquela pessoa que se desfaz em lágrimas na primeira crítica construtiva que lhe fazem. A inteligência emocional permite-te ser um mestre das tuas reações e não um fantoche dos teus estados de espírito. Quando chegas ao xadrez social, é esta fusão de inteligências que te vai tornar um jogador astuto,
capaz de prever os movimentos, de proteger os teus peões e, quem sabe, de dar um checkmate nas adversidades. Em suma, ser emocionalmente inteligente é o segredo para não só sobreviveres, mas prosperares naquilo que é a aventura da tua vida. E lembra-te, não é o mais forte que sobrevive, mas o mais adaptável, o mais inteligente. E isso requer uma boa dose de inteligência emocional e inteligência social. Identificando o déficit. Mas saltemos para aquilo que realmente importa, o cerne da questão. Quais são os sinais reveladores de um déficit de inteligência social? Pois bem, meus amigos, ouvintes do Quem Cala Consente, não é só uma questão de timidez ou de ser a alma da festa. Inteligência social é a tal dança complexa, mas que envolve vários passos e que, se não os conheces, é fácil de pisar os pés dos outros. Primeiro, pensa em alguém que conheças, que parece ter o radar avariado nas interações sociais, que dá tiros nos pés constantemente. Estamos a falar de pessoas que não captam as nuances, que são os mestres da gafe, que repetem piadas sem graça e falam de forma inapropriada nos momentos mais sérios ou de forma mais séria nos momentos em que é a altura para dizer um bom disparate. É aquele amigo que te conta uma anedota sobre aviões durante uma conversa sobre fobia de voo. Estás a ver o género? Agora imagina a Maria. A Maria está numa reunião de trabalho onde todos discutem a queda das vendas e decide interromper para falar do seu gato. Ora, o gato pode até ser uma fofura, mas será que é o momento certo para a Maria falar de gatos? A Maria não está a ler nas entrelinhas sociais e isso é um sinal claro de que a sua inteligência social precisa de ser afinada. Não se trata apenas de saber o que dizer, mas também quando e como dizer. E se estás a perguntar-te, será que eu sou como a Maria? Não te preocupes. Vou lançar-te algumas perguntas-chave para te autoavaliares agora e depois terminaremos este episódio com um pouco mais de perguntas desenvolvidas. Portanto, vamos perceber se és ou não como a Maria. Costumas interromper os outros quando eles estão a falar sem dar conta daquilo que fazes? Ou tens dificuldade em manter contacto visual durante uma conversa? Consegues perceber quando alguém está desconfortável com um tópico e mudas de assunto de imediato? És capaz de interpretar gestos e expressões faciais ou levas tudo à letra? E por fim, quando recebes uma crítica, como é que reages? Estás defensivo e pronto a contra-atacar ou aberto a entender um ponto de vista que não é o teu? Respondendo a estas 5 perguntas, tu podes já notar e identificar onde existe um déficit de inteligência social em ti. Claro que deves ser o mais honesto possível ao responder a estas perguntas. Não vale fazeres batota no jogo do teu autoconhecimento, porque na verdade estarias a fazer batota sobre ti. Estarias apenas a enganar-te a ti. Se identificas em ti alguma destas características, não é o fim do mundo. Todos temos áreas a melhorar na vida e o primeiro passo é reconhecer que algo precisa de afinação. A inteligência social é também como um músculo que precisa de exercício. Se não o usas, vai atrofiar. Mas se te dedicares a desenvolvê-lo de forma consciente, ativamente, tornas-te mais forte, mais ágil nas tuas interações sociais. E não se enganem, não é uma questão de te transformar noutra pessoa, é sobre seres a melhor versão de ti mesmo. A visão científica da inteligência social. Cada vez mais nos dias de hoje, a inteligência social é um conceito que começa a aparecer nas bocas do mundo. Parece que já venderam todos os cursos que tinham sobre inteligência emocional. Parece que já fizeram todos os seus shows, os seus stand-up comedies sobre ser-se um guru ou um coach da inteligência dos outros. E agora, claro, vão começar a falar de inteligência social.
No entanto, não existe a panaceia. Não vais encontrar um curso milagroso onde vais desenvolver a tua ligação interpessoal e as tuas interações sociais de um dia para o outro. Não te deixes enganar. Isto não é ficção científica. É a inteligência social que vai ser o chão que tu pisas todos os dias. E deves desenvolvê-lo passo a passo, com um pensamento ativo e consciente. Sim, este podcast, um curso de uma tarde, um livro, vão ser extremamente úteis para te orientar. Mas és tu que vais ter que ter a capacidade de ler o que é que em ti deve ser desenvolvido, que partes da inteligência social tu precisas desenvolver. Inteligência social é também ciência. Vamos começar pelo início. A psicologia diz-nos que a inteligência social é a habilidade de compreender e gerar dinâmicas interpessoais e sociais. A teoria dos neurónios espelho, por exemplo, é um dos pilares da psicologia moderna que sustenta a inteligência social. Estes neurónios, que disparam tanto ao realizarmos uma ação como ao observarmos alguém a realizar essa mesma ação, são fundamentais na empatia e na aprendizagem social. Por outras palavras, são os artistas invisíveis por detrás do nosso teatro social. Se saltarmos para a sociologia, vamos perceber que esta disciplina abraça a inteligência social, obviamente, como a arte de interação social, uma espécie de coreografia coletiva onde cada um conhece os seus passos e os passos do outro. É um equilíbrio entre o eu e o nós. Os sociólogos estudam como as estruturas sociais e os status influenciam a forma como nos comportamos em grupo. E não poderíamos, obviamente, no quem cala consente, esquecer a postura da programação neurolinguística, que adora um bom mapa mental. A PNL vê a inteligência emocional como uma questão de modelagem, de entender os padrões de comunicação e o comportamento para depois os replicar, adaptar e alterar de acordo com as necessidades. É um pouco como possuir um GPS social, onde cada coordenada te leva a uma interação com sucesso. Claro está que se contactares um profissional, ele pode auxiliar-te no desenvolvimento da tua inteligência social. Mas rematando, nunca te esqueças que será completamente impossível desenvolver a tua inteligência social se a tua inteligência emocional for ainda da idade da pedra. Mas então, qual é a correlação entre a inteligência social e o sucesso na vida? Bem, a resposta é tão óbvia quanto a própria pergunta. É enorme. Quem sabe navegar no oceano das relações humanas tem o leme do seu barco firmemente nas mãos. Pessoas com alta inteligência social geralmente têm melhores empregos, relacionamentos mais sólidos e uma rede de apoio mais robusta. E sabemos que estes são os alicerces de uma vida bem-sucedida. E como se não bastasse, a inteligência social é um bálsamo para a saúde mental. Saber comunicar-se efetivamente e compreender os outros reduz o stress, afasta a ansiedade e promove o bem-estar. É como teres um sistema imunitário social que te vai proteger dos vírus das interações sociais desastrosas. Desenvolver a inteligência social. Abraça a ideia de que para desenvolveres a inteligência social não precisas de erguer halteres emocionais, mas sim de os compreender intensamente. Desenvolver a tua inteligência emocional, como te disse, é essencial, mas há uma série de outras características que necessitam de ser refinadas para que tu possas, de forma ativa, desenvolver a inteligência social. E não contes que ao ouvir este episódio vais sair daqui um mestre da comunicação. Um mestre que entra numa sala e sem dizer uma palavra já está a tecer redes de empatia e entendimento. Até porque isso exige treino. Mas vamos lá descomplicar isto. Primeiro passo: possuir atenção plena. E não estou a falar de ficar a contar os azulejos do chão enquanto alguém despeja as mágoas do seu dia-a-dia. Estou a falar de ouvires com o coração, com o cérebro e não só com os teus ouvidos. Quando alguém te fala, escuta as palavras, mas também o tom, o ritmo, as pausas. Uma conversa é uma orquestra e tu precisas de ser o maestro.
A isto chama-se escuta ativa e é o alicerce de qualquer interação social de sucesso. Agora imagina que estás num convívio e alguém solta uma piada que não faz rir nem a Mona Lisa. Em vez de ficares ali, mais perdido do que um filho único a jogar às escondidas, usa a tua inteligência social para resgatares a situação. Um sorriso, uma observação engraçada que não magoa o comediante e voilà! Salvaste o momento e ainda distribuíste pontos de simpatia. Possuir inteligência social também passa por entenderes os códigos não verbais dos outros. Tornaste-te uma espécie de Sherlock Holmes nas emoções. Observar a linguagem corporal, os gestos, os olhares, porque tudo em nós comunica. Se alguém cruza os braços enquanto falas, talvez estejas a ser pouco interessante. E se calhar é tempo de mudar de estratégia. A empatia vai ser a tua varinha mágica. Coloca-te no lugar do outro, mas sem exageros teatrais. Mas o que é isto de te pôr no lugar do outro? Pôs-te nos sapatos alheios. Isto deve ser uma arte difícil. Não é difícil, mas exige treino. Não é só imaginares como o outro se sente, mas sim tentares compreender o mundo a partir da perspectiva dele, sem perderes a tua própria identidade. É um equilíbrio delicado, porque se os sapatos ficam grandes, tropeçamos na ingenuidade. Se os sapatos ficarem pequenos, vão apertar-te a empatia. É preciso calibrar a tua habilidade até que os sapatos assentem que nem uma luva, ou melhor, até que tu possuas uma melhor inteligência social. Por fim, a assertividade é a cereja no topo do bolo da inteligência social. Aprender a dizer não sem parecer que estás a expulsar alguém do teu reino é uma arte. Aprender a discordar sem parecer que estás numa batalha épica do Senhor dos Anéis é essencial. Lembra-te, a assertividade é a diferença entre seres um líder carismático ou seres um ditador de meia tigela. Pratica isto com atenção e verás que as tuas habilidades sociais irão florescer mais do que as flores nesta primavera que se aproxima. E depois começa a treinar com as tuas pequenas interações. As pequenas interações do teu dia-a-dia são as joias do cotidiano. Um sorriso aqui, um aceno ali, uma pergunta genuína sobre como foi o dia de alguém são momentos que podem parecer insignificantes, mas que tecem uma tapeçaria à volta da tua vida social que é super importante para ti e se estiveres a fazê-lo de forma consciente, estás a aprender e a treinar. Cada pequena interação pode ser levada como um treino da tua inteligência social. E por fim eis que surge um elefante no meio da sala, as redes sociais. Quer queiramos, quer não, estes curiosos instrumentos online redefiniram o que entendemos hoje por inteligência social. Num piscar de olhos, um like substituiu um aperto de mão, um emoji faz as vezes de uma expressão facial. Estamos mais conectados e ao mesmo tempo muito mais isolados. A ironia é que enquanto nos esforçamos para ter um grande alcance global, por vezes tropeçamos na arte de estabelecer uma conexão humana autêntica com a pessoa que está ao nosso lado. Podes ser um excelente influencer dos milhares de amigos que atingiste no Instagram, no Facebook ou em qualquer outra rede social. Mas as redes sociais só te vão dar a ilusão de que estás a ouvir e a participar na vida dos outros. Não te vai trazer a riqueza da interação cara a cara. Perdes o tom de voz, o brilho no olhar, aquele gesto que diz mais do que 1000 palavras. Estás a desenvolver uma nova forma de inteligência social que é mais rápida, mais abrangente, mas que não é de todo mais profunda. E muitas vezes estás a diminuir a tua capacidade de facto, desenvolver a tua inteligência social. Em suma, experimenta hoje mesmo, dá prioridade a escutar alguém sem pressa, tenta compreender o ponto de vista, treina a empatia, coloca-te no lugar dele e depois valoriza as pequenas interações, mesmo que sejam fugazes, mesmo que sejam banais. E lembra-te, é no equilíbrio entre o virtual e o real que a verdadeira inteligência social floresce nos dias de hoje. No início do episódio prometi-te algumas perguntas para identificares o teu nível de inteligência social.
Então sim, vamos avaliar tudo isso. Sabes aquela habilidade que te permite ser a alma da festa sem pareceres um papagaio em dia de muita conversa? Ou aquela aparente capacidade mágica de leres o ambiente como um marinheiro a ler as estrelas? Isso vai ser a inteligência social máxima. E para tu perceberes como trilhar esta viagem de desenvolvimento, eu vou-te dar uma série de 10 perguntas que vão colocar o teu nível de inteligência social ao microscópio. E não te esqueças, estas perguntas merecem a tua consideração mais íntima. Deves escrever as respostas. Sugiro-te que as escrevas no teu diário de pensamentos, ou então, para os mais organizados, no magnífico planeador que eu editei recentemente e que, não por acaso, está à venda na Amazon. Ser prático, introspectivo e ouve as 10 perguntas seguintes. 1. Quando estás numa conversa de grupo, consegues perceber quem está confortável e quem está a contar os minutos para ir embora? 2. Costumas ajustar o teu tom de voz e linguagem corporal de acordo com a pessoa com quem estás a falar? 3. Tens a manha de fazer perguntas abertas que incentivam os outros a partilhar mais sobre eles próprios? 4. Quando alguém partilha um problema contigo, és capaz de ouvir sem interromper com a tua fabulosa história semelhante? 5. Consegues ler as entrelinhas e entender o que não foi dito numa conversa? 6. És o mestre da empatia e consegues realmente colocar-te nos sapatos dos outros sem lhes pisar os calos? 7. No trabalho és conhecido por facilitar o entendimento entre colegas ou serias melhor descrito como um artista solitário? 8. Costumas receber feedback sobre como as tuas ações afetam os outros e és aberto a estes ajustes? 9. Recordas-te dos detalhes importantes sobre as pessoas, como os nomes, o nome dos animais de estimação ou aquela alergia peculiar a azeitonas? 10. És capaz de resolver conflitos de forma elegante sem transformar tudo num drama digno de uma telenovela? Agora, depois destas perguntas, é hora de fazeres uma pequena reflexão. Desenvolver a inteligência social não é só ganhar amigos e influenciar pessoas. É uma ferramenta essencial para navegares no mar revolto que é o mundo dos dias de hoje. Um mundo onde, como sabes, a conexão humana é a âncora que te mantém na sanidade mental. No entanto, é uma âncora que agora é feita de plástico. E já agora, eu vou lembrar-te, este tema não é novidade por aqui no Quem Cala Consente. Se voltares atrás a episódios anteriores, vais encontrar pérolas sobre empatia, comunicação assertiva e até como lidar com os teus demónios sociais. Essas crenças limitantes que te fazem sentir menos do que realmente tu és. Por isso, se queres ser verdadeiro ninja no desenvolvimento da tua inteligência social, faz um favor a ti mesmo, revisita os episódios passados e prepara-te para ser não só mais social, mas também mais humano. E é assim que vamos chegar ao fim de mais uma jornada episódica do Quem Cala Consente, recheada de aprendizagens, de insights sobre a nossa fascinante capacidade de caminhar passo a passo para atingir um plano, para viver em pleno. Agora, não deixes que esta viagem termine por aqui. Pega nestas ferramentas, experimenta-as no teu dia-a-dia, observa as reações das pessoas à tua volta e nota como a rede de interações se transforma. Lembra-te, a prática não só te leva à perfeição, como também é a alma do negócio. E já que falamos em prática, eu adorava ouvir as tuas histórias. Que tal partilhares comigo os teus triunfos e desafios? Diz-me que temas gostavas de explorar aqui no Quem Cala Consente, nos episódios futuros. A tua voz
é o combustível deste podcast e as tuas experiências são um mapa para as próximas aventuras que vamos trilhar juntos. E se é de aventura que estás a precisar, prepara-te porque no próximo episódio vamos dar um salto para o fascinante mundo da conversação na programação neurolinguística. Como usares as tuas palavras para construir pontes, para derrubar muros e, quem sabe, para os voltar a reconstruir quando é necessário. E agora vem aquela parte habitual de todos os episódios, de todos os podcasts, em que te vou pedir para não seres apenas um ouvinte, mas um embaixador deste nosso encontro semanal e partilhares este podcast. Porquê? Porque, como tu sabes, se não o falares, quem cala, consente. E se chegaste até aqui, é porque algo ressoou contigo. E se ressoou, por que não ecoar esse som pelo mundo fora? Partilha com toda a gente. E depois, não menos importante, permite-me dar o meu mais profundo e sincero agradecimento, assim, polvilhado com um sorriso. Obrigado por estares desse lado, por partilhares este momento comigo e, claro, por teres a vontade de o partilhar com todos os outros. Até ao próximo episódio, lembra-te, a tua voz importa. Diz-me de ti, porque quem cala, consente. Quem cala, consente. Podcast por Marco Portela. Canal Portugal Místico. Foi feito para ti.